Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta instituição espírita e vamos para a nossa reflexão da noite. Eu gostaria de recomendar para os senhores e para nós a leitura dessa obra é do Zeus Van Tuyl, Grandes Espíritas do Brasil. O autor traz biografias e fatos interessantes sobre os grandes espíritas do Brasil. E nós vamos trazer algumas informações da página 225 dessa obra, que fala um pouquinho da biografia de Bezerra de Menezes. Todos nós, acredito, já ouvimos falar um pouco em Bezerra de Menezes, médico dos pobres, alma iluminada, que tinha por mérito condições de ascensão espiritual a outros páramos e preferiu ficar na terra, zelando, orientando, intuindo por nós. E agosto é lembrado pelos espíritas como o mês de Bezerra de Menezes. Bezerra nasceu no dia 29 de agosto de 1831. A Federação Espírita Brasileira fez várias publicações a respeito de Bezerra e tem uma delas chamada Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, que compila as mensagens que essa alma de escola enviou para nós. No movimento espírita, que é formado tendo como base a célula primeira do movimento espírita, que é o centro espírita, o centro espírita é a célula básica. Vários centros espíritas formam uniões, que nós chamamos de uniões municipais espíritas. E em Porto Alegre nós temos as uniões distritais espíritas, UDES 7. Então, o movimento espírita, centro espírita, uniões municipais ou distritais, UNIME, que é onde a cidade tem um centro, é isso, né, Beth? Então, e há um patamar maior partindo do centro espírita, que são as coordenadorias regionais. Por que a gente fala isso? Porque nós estamos trazendo o Adolfo Bezerra de Menezes, um espírito que foi fundamental para a unificação no movimento espírita brasileiro e no mundo, e ainda continua sendo. Várias casas espíritas formam as UDES ou as UMES. Várias UMES ou UDES formam as coordenadorias regionais. E no estado nós temos 14 CREs. Centro Espírita Leon Denis pertence ao CRE1 e pertence à União Distrital Navegantes, junto com outras casas espíritas. E a reunião das coordenadorias regionais formam a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Conselho Federativo. Conselhos regionais. Isso, os conselhos regionais formam o conjunto deles. Então nós costumamos dizer que todos nós somos a federação, e somos a federação, porque todos os centros espíritas fazem parte da federativa estadual. E várias federativas estaduais formam o Conselho Federativo Nacional. Nós temos 27, a Beth vai me corrigindo, piscando o olho, fazendo senho, assim, franzinho. 27 federativas nacionais. E além disso, nós temos o Conselho Espírita Internacional. E o que nós temos a ver com o movimento espírita? Tudo. Nós somos artífices
desse movimento espírita. Do nosso trabalho, do nosso engajamento nas instituições, nós fortalecemos esse movimento espírita. E não precisamos estar engajados às instituições como mero frequentadores, como muitos de nós hoje à noite. Também disseminamos o espiritismo porque no centro espírita a gente recebe informação da doutrina, da lei divina, do evangelho de Jesus e do próprio movimento espírita. E acolhendo essas informações, refletindo sobre elas, é instantâneo. A gente faz um parâmetro entre o nosso jeito de viver e as informações que nós recebemos, e elas são fontes iluminadoras na nossa caminhada espiritual. Voltando a Bezerra de Menezes. Houve uma mensagem que ele ditou sobre o título de unificação, ele ditou para Francisco Cândido Xavier, que vale a pena a gente ler pequenos trechos. Se os senhores me permitem, eu vou ler porque consigo transmitir na íntegra o que ele fala. E há trechos marcantes. O serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, mas não é apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra. É urgente, mas não tem pressa. Mas não é assim. É urgente porque define o objetivo a que devemos todos visar, mas não apressado, porquanto não nos compete violentar consciência alguma. E Bezerra vai aconselhando, nesse movimento de unificação, que é a união dos espíritas, ele nos diz: nenhuma hostilidade recíproca, nenhum desapreço que seja, e nos aconselha, temos necessidade de preservar os fundamentos espíritas, honrá-los e sublimá-los, senão acabaremos estranhos uns aos outros. E mais adiante, se os senhores me permitem, Emmanuel ditou para Francisco Cândido Xavier, em 1948, uma mensagem, e vamos ler um pequeno trecho dela. Aí nós entramos como artífices do processo de outrem e do nosso próprio processo de crescimento. O mundo conturbado pede, efetivamente, ação transformadora. E ele nos fala, para que essa ação aconteça, há necessidade que os homens, nós, possamos comungar com os ensinamentos do Cristo, servindo onde? Na esfera onde estamos inseridos. Nós estamos inseridos na esfera familiar, e Emmanuel, o Espírito, coloca que o lar é um reencontro de almas, que na sua maioria já conviveram, e hoje se reúnem para solidificar os laços de afeto. Então, servindo, tanto no lar, como na vida social, como na vida profissional, como na vida afetiva e emocional, nós formamos a grande família humana. E é importante que haja interação, que haja união, que haja trocas solidárias. Ninguém cresce só. O próprio Cristo, a alma nobre de Escol, espírito iluminado, trabalhou em equipe, convocando os 12, depois os 70, depois os 500 da Galileia, e hoje a humanidade inteira
É essa a equipe de Jesus, em prol do bem, em prol da paz na terra. Nós almejamos uma vida de respeito, uma vida de relação saudável, que as comunidades sociais, os governos, nos deem um retorno que nos dê uma vida de dignidade. Nós somos artífices desse processo. Primeiro, nós temos a livre escolha de eleger representantes nossos. Segundo, aquela paz que a gente quer ao sair nas ruas de Porto Alegre ou do mundo inteiro, que não haja nenhuma violência, nem um impedimento, uma frustração em relação ao dever do outro. Nós somos os artífices. E Nando Cordel coloca muito bem em sua canção: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. E Bezerra vivenciou todos esses postulados necessários ao crescimento da humanidade, a fraternidade humana. E antes de adentrarmos ali, eu gostaria de trazer para os senhores algumas narrativas da vida de Bezerra. Certa vez, ele estava desesperado com as suas condições do momento. As econômicas estavam muito difíceis e raramente Bezerra de Menezes se desesperava. Como ele era um homem, uma alma de fé, ele orou a Deus, nosso Pai Criador, orou a Jesus, o divino amigo, pedindo uma iluminação sobre o seu momento. E terminando essa prece, batem a porta e se apresenta um moço simpático, com boa aparência, pedindo a Bezerra, que segundo informações que ele teve, Bezerra ensinava, que Bezerra ministrasse umas aulas de matemática para ele. Bezerra recusou. Não é a aritmética o seu foco principal no ensinar. Mas o moço fala: não, eu gostaria muito, por favor, me aceite como aluno. Quanto ao pagamento, não se preocupe, eu tenho uma mesada abastada de meu pai. Bezerra cedeu à persuasão do moço e também ele lembrou naquele momento da sua situação financeira, que era delicadíssima. E o moço alegre marca uma data para que as aulas sejam iniciadas e paga antecipadamente todas as aulas, depositando na mão de Bezerra de Menezes 50 mil réis, moeda daquela época. E vai embora com o horário combinado para voltar e iniciar. Com esse dinheiro, Bezerra pagou as taxas da faculdade, pagou o aluguel, e como ele era idôneo, honesto, ele foi se preparar. Ele buscou bibliotecas, buscou obras e começou a estudar matemática para ensinar para esse rapaz. Só que o rapaz nunca voltou. Outra narrativa importante: certa feita, terminado o trabalho na Federação Espírita Brasileira do Estado do Rio de Janeiro, Bezerra vai descendo as escadas lentamente e ele observa um homem aproximadamente de 45 anos, cabelos desalinhados, roupa suja, e Bezerra olha e na sua intuição amorosa percebe que ali é um caso de amor que precisa ser cuidado.
Então, como ele sempre faz, ele ora, eleva o pensamento e ora pedindo socorro. O moço se aproxima dele e diz: Senhor Bezerra, eu tenho fome, eu estou desempregado, tenho 2 filhos doentes e famintos, e além da minha esposa. Se o senhor verificar, eu mesmo estou febril. E Bezerra procura mentalmente quais os recursos que ele pode oferecer a essa criatura, e ele não tem nenhum, apenas a passagem do bonde. E novamente, elevando o coração a Jesus, ele ora. Inspirado, ele ora para o moço e pergunta: meu filho, tens fé? E o moço diz: tenho. Então ele se aproxima do rapaz e o abraça. Receba meu abraço, que é o que posso lhe ofertar no momento, com amorosidade, em nome do bem, em nome de Jesus. E vá para casa, meu filho, e faça o mesmo com seus familiares. Abrace-os um a um. E o rapaz vai embora, e Bezerra, no caminho da casa, fica se perguntando: será que ele fez tudo o que podia para aquela criatura em sofrimento? Será que ele foi eficaz, que ele foi efetivo? E a vida passa. E numa terça-feira, que eram os dias de trabalho, o rapaz volta e diz: eu venho lhe agradecer. Cheguei em casa, abracei meus familiares e tentei envolvê-los nessa fé que o Senhor me envolveu. E nos dias continuados, recebi uma oferta de emprego, meus filhos melhoraram, eu estou bem. E se permite ler. Eu venho lhe agradecer, Senhor Bezerra, a grande dádiva que o Senhor me deu, arrancada de si mesmo, maior e melhor do que dinheiro. Então, quantas vezes a dor bate à nossa porta em busca de auxílio, e às vezes é a dor do nosso próprio clã familiar, às vezes a dor da indiferença, às vezes a dor da irresponsabilidade, às vezes a dor da omissão, e nos sentimos impotentes, que possamos deixar nesses instantes que a nossa filiação divina fale. Nós somos filhos de Deus, e além da nossa família sanguínea do lar, existe a família espiritual, laços de afeto no mundo fora da matéria, que foram construídos através das vidas sucessivas, e nós formamos a grande família humana. O amor, o bem, a paz, a solidariedade, a fraternidade são sementes que existem em potencialidade em nossos corações. E é preciso semear em relação ao outrem, em relação a nós mesmos. E a outra narrativa eu vou projetar ali, que ela é muito linda. Vamos ver alguns dados, breves dados da vida de Bezerra. Então esse pôster é da Federação Espírita Brasileira, está ali embaixo o logo. Mês de Bezerra de Menezes, médico dos pobres, apóstolo da unificação, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. Bezerra atendia a todos com muito amor e principalmente as classes menos favorecidas. E certa feita, procurado
para um auxílio, ele não tinha recursos e ele oferece o anel de formatura, seguindo. E aqui, isso. Então nós convidamos a leitura, como já tinha falado para os senhores, né? Grandes espíritas do Brasil e lindos casos de Bezerra de Menezes. O Ramiro Gama é o autor. Então, continuando. Aqui fala onde ele nasceu, e fala quem são os seus pais. Ele nasceu em 29 de agosto de 1831, na Fazenda Santa Bárbara, no lugar chamado Riacho das Pedras, município cearense de Riacho do Sangue, hoje já Guaretama, estado do Ceará. E sobre seus pais, breves informações. O pai era Antônio Bezerra de Menezes, capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional. O pai desencarnou em Maranguape no dia 29 de setembro de 1851, de febre amarela. Naquele tempo havia essa epidemia. Né? E a mãe era a dona Fabiana Cavalcante de Albuquerque, que nasceu em 29 de setembro de 1791 e desencarnou em Fortaleza com 91 anos de idade, perfeitamente lúcida, em 5 de agosto de 1882. E sobre Bezerra, esse slide é muito pobre em relação ao expoente que foi essa alma de escola. Nós trouxemos pequenos dados. Ele foi médico, político, idôneo. E nós temos o filme Bezerra de Menezes, é essa a titulação. Né? Os senhores até poderiam, né? Eu acredito que esteja em locadoras e até da própria internet. É bem interessante esse vídeo. Moral idônea, desapegado dos bens, não se falava Bezerra com posses. Em relação a bens, ele estava sempre no limite porque ele partilhava com os necessitados. Auxiliava a todos, principalmente os mais pobres. Presidiu a Federação Espírita Brasileira em 1889. Ao espinhoso cargo foi reconduzido em 1895. O autor usa aqui a palavra espinhoso, relativo, provavelmente aos comprometimentos imensos de dirigir uma federativa, de dirigir um centro espírita, porque a tarefa espírita, ela não tem nada de espinhosa. A tarefa espírita é iluminada, abençoada. A tarefa espírita nos sustenta no sentido de nos fortalecer. Temos alegria em servir, temos alegria em doar. E uma companheira, contadora de histórias do projeto Conte Mais da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, recebeu a visita de uns parentes de longe no final de semana e ela não estava. E claro, eles foram para a casa de outros parentes mais próximos e questionaram, mas escuta, até fim de semana você se envolve no movimento espírita, você não cansa? E ela, nossa contadora de história, nossa amada Rosinha, não. Eu não canso, eu descanso, porque quando estou à frente daqueles rostinhos infantis, aquelas almas sedentas de amor, de clareamento, aqueles coraçõezinhos abertos à lei divina, eu fico feliz, eu não canso, aumenta a minha vontade de viver e aumenta a minha vontade de repartir. Então, espinhoso, leia-se os compromissos com a tarefa e a alegria que a tarefa nos dá. Ele foi reconduzido para a Federação em 1895
quando havia uma dificuldade no movimento espírita nacional, uma maré de discórdia, etc. e tal, e ele participa, é um dos artífices do Pacto Áureo, certo? E ele desencarnou em 1900. E aqui eu gostaria de dividir com os senhores uma fala de Ismael. Quem é Ismael? Uma alma de Skol que protege o nosso Brasil. Antes de Bezerra reencarnar, nessa última encarnação, da qual nós estamos narrando fatos, Ismael conversou com ele. Então são palavras de Ismael a Bezerra, em reunião na espiritualidade maior antes da sua reencarnação. Aqui abrindo uma janela. Todos nós temos a nossa família espiritual. Todos nós, quando renascemos, somos orientados, somos cuidados, somos intuídos para que o nosso projeto reencarnatório seja exitoso. Onde está escrito isso? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Foi psicografado por Chico Xavier e quem ditou foi Humberto de Campos. É bem importante, se nós tivermos um tempinho, que a gente leia essa obra e nós vamos ver que nós somos também os construtores do mundo novo, do mundo de regeneração que a doutrina nos fala. E será que eu poderia convidar algum dos senhores para ler? Pode ser? Quem é que gostaria de ler? Vencerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Ok. Então, Ismael falando ao Bezerra de Menezes, dando conta da missão, da tarefa dele. E Ismael enfatiza, nós não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza da missão. Como alma de escola, Bezerra sabia. Mas com a plena observância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, abrindo uma janela. Quando estamos em dificuldades no nosso contexto cotidiano, sejam elas grandes, imensas, pequenas, se nós observarmos o código de Jesus, o Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como nós mesmos, fazemos ao outro todas aquelas coisas que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, e com a assistência espiritual daqueles espíritos afetos que nos protegem, que torcem por nós, nós também teremos como Bezerra as condições de pulverizar os obstáculos. E ainda fala Ismael, a força da perseverança, a humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Quando os obstáculos são imensos, a alegria de vencê-los, de superá-los, com o nosso engrandecimento espiritual, é maior que aquela lembrança de dor e de dificuldade, ela desaparece. Vamos lá, que já estamos na nossa hora quase, né? Chegada à pátria espiritual. Um dia alguém perguntou para Bezerra de Menezes, depois que ele desencarna, chega no mundo espiritual, qual foi a sua maior felicidade quando chegou no mundo dos espíritos? E ele diz, a minha maior felicidade quando eu cheguei no mundo dos espíritos
foi quando Celina, uma mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do meu leito, em que eu ainda estava dormindo, e tocando, me falou suavemente: Bezerra, Maria Santíssima pediu-me que dissesse que você já se encontra na vida espiritual, da vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte e seja feliz. E Celina fez mais ainda. Pediu que ele levantasse do leito, amparou e levou até a janela. E disse, ele vê lá fora da sacada uma multidão que acenava para ele com carinho, com louvor, com ternura, a maioria deles chorando. E ele, em sua humildade, é um trecho mais bonito dessa narrativa para mim, Helena. Quem são, Celina? Ele pergunta. Eu não conheço essa gente. E ela responde, quem são, Bezerra? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. Essa narrativa está no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, e ainda tem outras. Então, atitudes nobres de Bezerra de Menezes a serem seguidas. Fomos tentando anotar e compreender o que a gente podia depreender dessa situação dele. Honestidade, humildade, perseverança, respeito ao outrem, união, comprometimento com a causa espírita, fidelidade aos ideais abraçados, iniciativa, fidelidade ao Cristo e à lei divina. Agora vamos trazer para as nossas vidas. A honestidade é fator enriquecedor de nossas almas. A humildade, esse humildade, reconhecer que existe um poder superior e que nós fizemos parte da família humana e que não somos melhores que ninguém. Perseverança. Muitas vezes alguns de nós abandonam a luta doméstica se ela está difícil. Perseverar, respeito ao outro, união, etc. e tal. Fidelidade ao Cristo e à lei divina. E aqui uma frase célebre em relação à unificação: solidários seremos união, separados um dos outros seremos ponto de vista, juntos alcançaremos a realização de propósito. Isso pode ser aplicado na nossa vida familiar, na nossa vida emocional, na nossa vida profissional, na nossa vida social. E um recado de Bezerra para nós encerrarmos a nossa fala. Quanto mais auxiliares aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Muito obrigada.